Pessoal, recentemente esse influenciador que tá passando aí, um rapaz chamado Load, ele viralizou porque ele comparou o Dragon Ball com a questão da cultura africana, né? Enfim, ele acabou viralizando aí porque enquanto ele comentava sobre isso, ele disse que o Goku era o príncipe dos Saiyajins, e aí teve comentários dizendo assim, não, ele não é o príncipe dos Saiyajins, o príncipe dos Saiyajins é o Vegeta. Só que aí ele insistiu no erro e acabou passando de que ele não conseguia, ele nunca tinha assistido Dragon Ball e ele estava querendo lacrar, né? Enfim, mas assim, isso vem à tona a questão do seguinte, o Dragon Ball é um desenho racis ou ele tem uma boa representatividade? Então se você quiser, fique aí comigo até o final, mas antes já se inscreva, deixa o like, certo? E comenta aí nos comentários o que você acha, se você se identifica com algum personagem do Dragon Ball, se você sente falta de mais representatividade, deixa aí nos comentários e vamos pro vídeo. Então, quando eu estava comentando sobre essa questão, sobre esse assunto com alguns amigos meus, a gente acabou lembrando do Piccolo, né? Que é esse personagem aqui verde, e ele veio do planeta Namekusei, né? Ele é um Namekuseidin. E assim, a gente vê que esse planeta, ele tem de certa forma, ele lembra um pouco assim a estética africana. Na verdade, ele tem aqui, ele usa um turbante, o turbante é típico de alguns elementos assim do islamismo, mas também tem algumas culturas africanas que usam o turbante, né? Você tem algumas babalorixás e alorixás que usam. E o próprio planeta Namekuseidin, se você lembrar, ele tem esse aspecto meio desértico e tal. Ele lembra um pouco uma espécie de savana africana. Então pode ser uma referência aí. Ele poderia, o Load poderia ter usado isso como referência, né, para falar sobre representatividade de Dragon Ball. Tem esse outro personagem aqui, que é o Senhor Popo, e ele é claramente um personagem negro, né, um personagem negro com feições africanas, né, olhos, lábios grossos, pele bastante negra. Enfim, é um personagem que dentro da série, dentro do anime, ele é um personagem até fofo, digamos assim. Ele é um personagem engraçadinho, interessante. Ele é ajudante do Kami-sama, né? Do Kami, que é uma espécie de protetor da Terra. Então ele faz um papel ali de mordomo ou então de mucamo. Não é uma referência muito positiva, assim, em termos de representatividade. Ele é muito caricato, apesar de eu achar que ele é um personagem, digamos assim, entre aspas, fofo, né? Mas ele é bastante caricato. Não é uma boa representatividade, mas também podemos citá-lo aí como uma representação africana. É bem assim um aspecto meio, digamos assim, limitado, né? Que os japoneses têm, na verdade, da diversidade racial que existe nas outras partes do mundo, né? Mas também é um outro personagem aí que a gente pode falar sobre cultura africana no Dragon Ball. Então, o Sr. Popo é um personagem lá do início do Dragon Ball Z. Ele é das sagas de Cell e Frieza, se eu não me engano. Mas no final da saga do Majin Buu, bem no finalzinho do Dragon Ball Z, a gente tem esse garoto aqui. Ele é a reencarnação do Majin Buu, né? O Goku ele derrota o Majin Buu reencarna na Terra posteriormente no corpo desse garoto aqui. Esse garoto ele é de uma tribo, se eu não me engano, acho que é de uma tribo africana, e ele é um personagem negro, né? É um personagem de pele morena, esse cabelo moicano e tal. Então, acho que foi uma forma do desenho ele se redimir aí na questão da representatividade. Então ele trouxe esse garoto, o Load ele também podia ter falado sobre esse garoto aqui, que acho que uma boa representatividade aí no desenho do Dragon Ball. Mas aí a questão é o seguinte, e com relação à diversidade de mulheres e a diversidade LGBT no Dragon Ball? É um desenho representativo, tem uma certa diversidade de personagens e tal, vamos ver aqui. Então, aqui a gente tem a Bulma, né? Primeiro que vamos ver o seguinte, o Dragon Ball, ele é um desenho japonês, né? Ele é um anime, é um desenho japonês. E no Japão, a cultura é bastante assim, em termos de desenho. Tem aquele desenho que é destinado ao público masculino, que ele tem um nome que eu esqueci agora, mas se você lembrar, comenta aí, já me ajuda. E tem aqueles desenhos que são destinados ao público feminino. Então, assim, geralmente, os desenhos que são destinados ao público masculino, eles têm os homens como protagonista e as mulheres, geralmente, elas são
um troféu ou são uma espécie ali de interesse romântico, não passa muito disso. E as mulheres é exatamente o contrário, né? A Bulma, ela tem assim esse lado sensual dela, que é bem explorado na primeira temporada, no Dragon Ball clássico, né? Que era uma parte do desenho que falava muito assim de descoberta da sexualidade, né? Depois, em outro vídeo, eu acho que é um tema interessante para a gente tratar aqui, como que o Dragon Ball, o clássico principalmente, lidava com a questão da descoberta da sexualidade. Então a Bulma, era uma personagem que tinha uma certa sensualidade, a gente vê aqui nesse desenho, por exemplo, mas ela é também uma personagem extremamente inteligente. Ela funciona nos arcos do Dragon Ball como a mente brilhante por trás dos personagens masculinos, né? Ela é uma inventora, ela é uma cientista, ela inventa todas as máquinas, todas as bugigangas, né? Ela é da corporação Cápsula e ela inventa todas as bugigangas, ela é uma menina rica e tal. Então, assim, é muito interessante isso, né? Por exemplo, no início da saga Frieza, ela vai para o planeta lá, que eu esqueci o nome, junto com Kuririn e Gohan. E ali, ela, na verdade, faz o papel daquela menininha indefesa que tem medo de tudo, né? Então, ela na verdade, ela serve ali como uma escada para que o Gohan e o Kuririn, eles mostrem a coragem deles, né? E eles, na verdade, ficam ali protegendo a Bulma. Mas em várias outras oportunidades, ela é a mente brilhante. Ela inventa ela inventa as cápsulas, ela inventa a máquina do tempo, ela inventa as naves espaciais. Então, para mim, é sim uma personagem feminina bem interessante, tá? E bem assim, bem representativa. Com relação a personagens LGBT, né? Sim, não tem nenhum personagem especificamente LGBT, claramente LGBT, no Dragon Ball, em todo o anime. Mas tem alguns personagens que, digamos assim, que ele faz uma certa referência. Então, tem esse personagem aqui, General Blue. Ele teria sido o primeiro personagem assim, que apareceu, que teria sido LGBT. Ele aparece no Dragon Ball clássico, e na versão japonesa, a Bulma tenta seduzir ele. Só que ela não consegue, então ela fica meio sem saber por que ela não consegue seduzi-lo. E aí, alguns personagens na versão japonesa, eles diziam, não, ele é gay, ele é gay. Claro, de uma forma pejorativa. Coisa bem assim, dos anos 80 e tal. Então nós temos esse personagem aí que pode ser considerado. Também não é uma boa representação, né? Ele é visto meio como uma espécie de gay enrustido. Não é uma boa representação, mas também era a forma como eles tratavam ali nos anos 80. Eu custei um pouco, na verdade, a achar esse personagem. Ele aparece no último capítulo do Dragon Ball Z, né? E eu acho que ele nem nome tem, mas ele lembra um pouco assim o Fred Mercury. É uma versão bem caricata assim de um possível homem gay, e ele luta contra o Trunks, né, no torneio do poder. E na verdade durante a luta ele meio que dá em cima do Trunks, e o Trunks faz assim, opa, não, pera aí. E teria um personagem LGBT também bastante caricato, seria um alívio cômico, tá aí assim as cenas principais dele. E enfim, também não é uma boa representatividade, mas eu até achei engraçadinho também, não me incomodou, para ser sincero. Então, na terceira fase, né, Dragon Ball Super, essa terceira temporada, que é dos anos 2010, já temos essas duas personagens aí, a Kefla e a Caulifla. Elas são umas espécies assim de Saiyajins de um mundo paralelo. São personagens bem fortes, bem poderosas. E elas são bastante amigas, né? O desenho as apresenta como amigas, mas não deixa a gente... Sabe, quem assistiu o desenho, não sei se na versão japonesa isso é mais claro, mas na versão brasileira rola um climazinho ali entre elas, né? Elas falam várias vezes que ela ama uma a outra, né? A gente não sabe se esse ama é no sentido mesmo erótico, afetivo, ou se é no sentido mesmo de amizade. Mas acho que tem um subtexto, sim. E mesmo que elas não sejam um casal lésbico, né, necessariamente, eu acho que só o fato também delas serem uma mulher bastante poderosa, até meio machão, digamos assim, né? Existe aí uma desconstrução de estereótipo de gênero, e eu acho que é uma boa representação, sim, mesmo que elas não sejam lésbicas.
Mas é uma boa representação para mostrar assim, não, tem mulheres aqui que são lutadoras, são poderosas, são fortes também, até musculosas, olha, a gente vê aqui o shape delas e tal. Então, eu considero também uma boa representatividade. Isso já é no Dragon Ball Super, que é dos anos 2010, já é mais recente do que os outros Dragon Balls. O Dragon Ball é um desenho que evoluiu muito bem, assim, na minha opinião, é um desenho que soube acompanhar a evolução, né, das gerações de telespectadores, de forma que não perdeu a essência. Para mim, o Dragon Ball não perdeu a essência, manteve a essência dos personagens e se adaptou à sua época, né? Tanto a série clássica é bem anos 80, a série Z é bem anos 90 e o Dragon Ball Super é bem anos 2000, 2010. Isso merece também um outro vídeo para poder falar sobre isso especificamente, mas estamos aí, Kefla e Caulifla, acho que ia ser uma boa representatividade. E por fim, nós temos esse personagem aí, que é o Whis, né? Ele é um anjo, ajudante ali desse outro personagem aqui que eu esqueci o nome. Me lembra aí nos comentários, se você se lembrar. Ele é um deus da destruição, né? E o Whis é um anjo que ajuda ele. E assim, o Whis, ele é uma espécie de Shun do Dragon Ball, né? Ele é um anjo não tem sexo, não tem sexualidade, também não tem nada explicitamente dizendo que ele é gay ou não. Mas quem assiste, sabe que ele é um pouco afetado, um pouco afeminado, bem engraçadinho, assim. Ele é uma espécie de Shun mesmo do Dragon Ball. E assim, mesmo que ele também não seja LGBT ou não, confirmadamente, digamos assim, eu acho que é uma boa representatividade, porque também quebra estereótipos de gênero. É um personagem masculino, é um homem, mas com, digamos, uma certa sensibilidade, um pouco de afetamento e tal. Então, eu considero ele, sim, um personagem, digamos assim, bem rico em representatividade. Então, é isso aí. Esse é o vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Nosso canal está começando, mas a gente vai trazer mais conteúdos assim, de cultura nerd, falando de diversidade, sem lacração. Não sou um cara lacrador e tal. Então, fica aí comigo e comenta aí o que vocês acharam. Se vocês lembram de algum outro personagem que eu não lembrei agora, comentem. Se vocês acham e tal que o Whis não é gay ou que a Kefla e a Caulifla não são lésbicas e tal, também pode comentar aí e tal. Então, fique com a gente e até o próximo vídeo. Pessoal, obrigado por assistir ao meu vídeo até o final. Siga as minhas redes sociais para sugerir outros temas de vídeos como este. Se você gostou do meu conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião.